Olá, senhores candidatos ao CPO do CBMDF. Como eu já disse para vocês anteriormente, lá naquele vídeo de introdução, eu vou estar passando aqui algo de forma muito rápida para que possa ajudá-los a fazer essa prova que se avizinha, que se aproxima. Bom, o objetivo aqui, pessoal, é mesmo ajudar e provocar também aqueles colegas das várias outras disciplinas que eles também possam trazer a sua contribuição. Por isso eu peço que você deixe aí a sua observação, a sua correção, a sua opinião e até mesmo a sua crítica construtiva para que nós possamos estar crescendo juntos, levando-se em conta que esta é a primeira prova e talvez outras venham a acontecer, né? Então nós devemos estar preparados e devemos nos antecipar, tranquilo? Aqui eu deixo para você o meu contato. Se você tiver alguma dúvida pontual, tem aí meu telefone. No Zap eu terei o prazer de ajudar você em alguma dúvida pontual, tranquilo? Pode anotar e fique à vontade para mandar aí os seus questionamentos sobre o que foi tratado aqui ou sobre algo que não foi falado e que seja a sua dúvida, beleza? Então vamos lá dar início à nossa aula. Para que nós possamos dar continuidade, ter o entendimento do estudo do direito, nós devemos passar pela pirâmide de Hans Kelsen. A pirâmide de Hans Kelsen, Kelsen foi um jurista filósofo em que ele, nos seus estudos, ele criou a pirâmide. Ele era jurista e filósofo e ele criou essa pirâmide e nós nos valemos dela para colocar a hierarquia das normas, a hierarquia das leis. Você, quando for sentar para fazer a sua prova, você deve ter em mente uma hierarquia. Para quem é militar, isso é muito mais fácil. Fica muito cristalino na sua cabeça. Por quê? Porque você tem essa facilidade de perceber, de entender o que vem a ser a hierarquia, o que vem a ser a disciplina e o que vem a ser esta pirâmide de Hans Kelsen. Então, a pirâmide é esta aqui. Quem é que está no topo da pirâmide? No alto da pirâmide? A Constituição Federal, beleza? Nós temos aqui a Constituição Federal, que está aqui no auge. É a lei máxima e dela vai irradiar para todas as outras normas, presta bastante atenção, tudo que está no nosso ordenamento jurídico. Pessoal, o momento aqui não é de discutir se acontece assim, se acontece assado, se acontece mais ou menos assim ou aquilo, a minha opinião política é essa, a opinião política de fulano é aquela. Neste momento você não tem que discutir a sua opinião política. Você tem que pensar como uma pessoa que vai fazer a prova e você, quando faz a leitura do normativo, do que tem na nossa legislação, você tem aqui a Constituição Federal e que dela emana tudo. Tudo que existe, todo ordenamento jurídico deve passar pelo crivo da Constituição Federal. Então nós vamos ter aqui leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias e leis delegadas, resoluções, e assim, de forma sequencial e decrescente, nós temos aí o nosso ordenamento jurídico. Qual a importância disso? Você sentou, vai responder uma questão de direito, você tem que ter de forma clara que tudo parte da Constituição. Você pode até não saber a questão, mas você tendo um raciocínio jurídico em que existe uma hierarquia das leis, eu garanto para você que vai facilitar o seu entendimento em relação ao fazimento desta questão. Por isso a importância de você ter de forma clara esta hierarquia das leis. Lembrando sempre que aqui no ápice, no auge, no topo, em
primeiro lugar, nós temos o quê? A Constituição Federal. Eu vou estar passando por vários pontos nos próximos slides que são essenciais. Lembra que eu falei para você, o edital, ele é um edital. O edital, ele é a lei do concurso. Só que este nosso edital, ele está aberto, simplesmente tem Constituição, eu estou com um edital aqui, eu estou olhando para ele, temos aqui Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, Decreto-Lei 1001, que é o Código Penal Militar, e tem o Decreto 4.346, que é o RDE. Imaginem vocês que para tirar 5 questões desta imensidão de possibilidades, realmente é um desafio estudar para esta prova. Então você tem que se valer bastante do seu conhecimento prévio, do seu tirocínio, daquilo que você aprendeu ao longo da carreira, para que você possa fazer uma prova, uma boa prova e obter melhores resultados. Tranquilo? A partir do momento que nós entendemos que tudo deve partir da Constituição Federal, que é a lei máxima, nós vamos dar continuidade aos nossos slides. Eu optei em colocar todo o conteúdo somente nesse vídeo. Ele vai ficar um vídeo maior, mas aí o que acontece? Eu peço para você que você coloque aí na velocidade 1.5, 2, porque como eu falo devagar mesmo, é possível você acelerar essa velocidade e fica muito melhor para você fazer o seu estudo. Entendemos aí a questão da pirâmide de Hans-Kelsen, em que a Constituição vai irradiar toda a orientação para as leis que estão abaixo dela. Só um detalhe, leis complementares e leis ordinárias, alguns doutrinadores consideram que elas estão no mesmo patamar. Lembra que eu falei que nós não vamos discutir, nós não vamos aprofundar? Pois é, então é só para você ter um conhecimento e que não é foco aqui do nosso estudo, beleza? Então vamos lá, continuando. Artigo 42 da Constituição Federal. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros, polícias militares e corpos de bombeiros, olha só, instituições organizadas em quê? Hierarquia e disciplina. Pessoal, você tem que sentar para fazer essa prova, sempre tendo em primeiro lugar a hierarquia e a disciplina. É uma lógica jurídica que é aplicada a nós militares. Então você deve estar atento. Você não pode se afastar da hierarquia e da disciplina. E aí vem o complemento. PM e bombeiro são militares do quê? Dos estados. E do DF? Do Distrito Federal. E dos territórios. Atualmente nós não temos mais territórios. Então, você deve estar atento que os militares dos estados são militares, entretanto, dos estados. O Distrito Federal é a nossa condição, somos militares do Distrito Federal, e dos territórios que não tem mais, a questão aí dos territórios, eles são militares de lá. Se for criado um território, os militares pertencem aos territórios, militares dos territórios, O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, lá atrás, há alguns anos atrás, alguns doutrinadores consideravam que militares dos estados, do DF, dos territórios, no caso, policiais militares e bombeiros, eles não eram militares. Então, em 1998, com essa emenda constitucional, ficou clarificado que PM e bombeiro são sim militares, sujeitos ao regramento militar e são militares cada um no seu respectivo estado ou território, ou aqui no nosso caso, o do Distrito Federal. E aí, continuando, nós devemos fazer um estudo referente aos princípios constitucionais. Princípio é base. Princípio é o cerne de tudo. Então você tem que ter em mente
esses princípios que eu vou apresentar para vocês, assim como a hierarquia e a disciplina, os princípios eles devem estar muito clarificados na sua mente. Lembra que que você vai fazer a prova e você deve sentar e se pautar pelo que está na norma. Você não vai pelo achismo, pelo jogar fora, pelo que fulano ou beltrano falou. Você vai pelo que está escrito. E é isso que está escrito. Então os princípios constitucionais, eles irradiam-se por toda o nosso normativo, porque são oriundos da Constituição. E a Constituição que está lá no ápice, ela vai irradiar por todo o nosso normativo, inclusive nas questões administrativas. Vamos continuar. Constituição Federal de 88, contraditório e ampla defesa. Aos litigantes, olha só, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Primeiro eu vou falar para você o que vem a ser o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Aqui nós temos dois princípios distintos, contraditório e a ampla defesa. Aqui é um e aqui é o segundo princípio, beleza? Um princípio e outro princípio. Entretanto, nós não conseguimos falar de um princípio sem falar do outro. Por quê? Explico agora. O que é o contraditório? O contraditório é ter acesso. Ter acesso. Acesso a quê? A todo o processo, tanto administrativo quanto judicial. E a ampla defesa? É o que o próprio nome diz. Defesa ampla. Defesa ampla. Vou deixar aqui para o próximo, a letra vai estar melhor. Defesa ampla. Então, quando você fala de contraditório e ampla defesa, eles são irmãos siameses e irmãos siameses, lembra que são grudados? Você não consegue falar de um sem falar do outro. Porque imagina a situação. Como que você vai fazer uma defesa ampla sem ter acesso àquilo que estão, por exemplo, te acusando? O contraditório é ter acesso ao processo. E a ampla defesa, a partir do momento que você tem acesso aos autos, acesso àquilo que estão te acusando, você vai poder fazer essa defesa ampla. Então, vamos lá. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Pessoal, tanto você pode estar demandando judicialmente ou você pode estar demandando de forma administrativa, você tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Aos acusados em geral, aqui deixa de forma ampla, são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Contraditório e ampla defesa é um princípio basilar. Veja, você que no RDE passou a constar de forma expressa somente a partir de 2002, mesmo estando de forma expressa na Constituição desde 1988. Sobre contraditório e ampla defesa, infelizmente nós não vamos aprofundar, mas é o essencial que você deve ter em mente. Outro princípio, princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Deixa eu ver se eu arrasto isso aqui para cá. Pronto, eu estou tumultuando aqui bem na frente. A dignidade da pessoa humana. Presta bastante atenção. Quando nós falamos sobre este princípio, que ele deveria vir antes do contraditório e ampla defesa, se eu tivesse seguido aqui uma ordem correta, mas você está entendendo o que eu estou falando, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é muito mais do que nós podemos imaginar. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem a ver com saúde, educação,
saneamento básico, lazer, trabalho. Ele é muito, muito, muito amplo e ele deve ser um princípio que você deve ter em mente. Vou repetir de novo, você vai sentar para fazer essa prova, uma prova em que o edital não é claro, não nos apresenta, não nos direciona como a lei deveria proceder. Porque eu falei que o edital é a lei do concurso, que não age, que não está como deveria ser, então você deve pensar de uma forma ampla e quando você visualizar a questão, você vai trazer e vai direcionar buscando ajustar esses detalhes. A dignidade da pessoa humana é extraordinariamente importante. Todo ser humano, ele tem o direito à dignidade da pessoa humana. Ah, mas não está acontecendo, pessoas estão passando por situação X, Y. Lembra que nós não vamos aqui abrir discussão sobre isso, nós vamos falar sobre o que é o princípio. Ponto. Este princípio você deve estar atento. E olhe o detalhe. Constitui-se em Estado Democrático de Direito. O que é um Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito é aquele Estado em que ele coloca as normas, as leis no ordenamento jurídico de forma democrática, de forma correta, que é passar pela Câmara, passar pelo Senado, ser votado, maioria, e depois ser sancionado pelo presidente. E o Estado Democrático de Direito é o Estado que, além de respeitar esse processo de construção da lei, este Estado ele respeita a própria lei, a lei que ele criou. É um Estado que respeita a própria lei. Sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, infelizmente nós não vamos conseguir avançar. Tranquilo? Vamos para o próximo princípio. Princípio da reserva legal. Não há crime sem o que? Lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Bom, aqui, pessoal, nós temos no artigo 5º da Constituição Federal e temos também no Código Penal Militar. Uma lei só vai ser considerado crime se a lei existe uma lei anterior que define aquela conduta como lei. Assim também é para a pena. A pena ela deve ser anterior a pena ela deve ser anterior à tipificação. Exemplo: o indivíduo praticou uma conduta que é definida como crime, beleza? E aí o Estado vem e olha para essa pessoa e fala: não, essa pessoa, esse indivíduo, ele é muquiço. A pena para essa conduta é de 5 anos. Mas para ele, nós vamos mudar aqui, vamos dobrar a pena. Isso não pode acontecer. A pena, ela deve ter uma combinação anterior, assim também para o crime. Ocorreu um crime hoje, ocorreu uma conduta hoje, não tem tipificação. Aí o Estado corre, não, vamos criar aqui para alcançar essa pessoa que praticou essa conduta. Não pode, porque a tipificação tem que ser anterior à conduta. Tranquilo? E se vier uma lei posterior, vai alcançar o indivíduo de forma retroativa? De maneira alguma. A lei só vai retroceder para beneficiar o indivíduo e não para prejudicar. Esse é o princípio da reserva legal. Próximo, já começamos a falar sobre isso, retroatividade da lei mais benigna. A lei penal ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Pessoal, uma lei ela só retroage se for para beneficiar. Ponto. Se não é para beneficiar, ela não volta, ela não vai lá buscar o indivíduo lá atrás. Agora, se ela for para beneficiar, olha, se é para beneficiar, aí sim ela vai retroagir. Retroagir. De que forma? Infinita. O tanto que for necessário, essa lei vai retroagir para beneficiar o indivíduo. Tranquilo? Retroatividade da lei mais benigna. Princípio da ampla defesa do contraditório. Já falamos sobre ele. Olha só, pessoal. Assim como os senhores estão correndo e estudando,
Aqui também eu tenho meus desafios, né? E um deles está aqui, a revisar o material. Já vimos isso e aparece aqui de novo. Mas não vamos perder tempo não, vamos para o próximo. Lei supressiva de incriminação. Essa lei supressiva de incriminação, ela está onde? Está aqui, ó, no Código Penal Militar. Às vezes a gente fala, mas o Código Penal Militar é velho, retrógrado. Ele é um código já antigo, ele é de 1969. Mas veja você que ele traz algumas coisas que são atuais. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime. Se a lei posterior deixou de considerar crime, não vai mais ser punido, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória recorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. O indivíduo praticou uma conduta, veio uma lei que falou essa conduta não é mais crime, ele não vai ser mais punido. Entretanto, os resultados de natureza civil, esses vão permanecer. Se causou um dano, se causou um mal em relação a um dano material, por exemplo, essa reparação ela deve acontecer. Retroatividade da lei mais benigna. A lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Já falamos sobre isso. A lei posterior, que favorece, aplica-se o quê? De forma retroativa. Retroativa e infinita para beneficiar. Ainda que já tenha sobrevindo sentença condenatória. Não cabe mais recurso. Mas se veio uma lei para beneficiar, vai retroagindo para alcançar essa pessoa. Apuração da maior benignidade. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior deve ser considerada separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. O que está dizendo aqui é o seguinte. Aqui é o Código Penal Militar. Parágrafo 2º. O que está dizendo? Tem uma lei no ordenamento jurídico e veio outra lei mais benéfica. Qual que o juiz vai aplicar? Aqui está dizendo que o juiz vai olhar para uma lei, vai olhar para outra, lei anterior na mão e lei mais benéfica na mão, e o juiz vai olhar e vai considerar de forma separada, ou seja, vai analisar de forma individual qual no conjunto de suas normas aplicáveis, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Está dizendo o seguinte, o juiz pega uma norma, aqui já existia, pega a norma atual e vai ver qual ele vai aplicar. Aí nós temos algumas discussões doutrinárias, porque quando o juiz faz isso, é como se ele estivesse legislando, ele escolhe a norma. Alguns doutrinadores falam que pega o melhor de uma e pega o melhor da outra. Está legislando do mesmo jeito. É só para efeito de conhecimento. Princípio da dignidade da pessoa humana. Já vimos isso, está aqui repetido. Aqui nós fechamos sobre princípios, tá bom? Pessoal, é muita coisa. Eu estou trazendo aqui o que eu considero mais importante para os senhores. O que vai cair na prova? 5 questões. De um mundo de normas, este é o grande desafio, tá bom? Continuando. Aqui eu tenho a foto do Tribunal de Justiça do DF, tá? Do Distrito Federal dos Territórios, do Fórum Desembargador Júlio Leal Fagundes, que fica ali, próximo ao Cefap, próximo ao setor policial, mais próximo ali entre o setor policial e o Parque Shopping. Esse fórum fica ali. Por que eu trouxe? Porque nós vamos estudar a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Mas antes, nós vamos novamente na Constituição, no artigo 144, que fala o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: inciso 5, polícias militares e corpos de bombeiros militares, no caso, estaduais, do Distrito Federal, de territórios se existirem. Você deve ter isso de forma cristalina na sua mente
que nós estamos inseridos onde? Na Constituição Federal, no artigo 144. E mais ainda, e aí está aqui, ó, atenção, às polícias militares, inciso 6, parágrafo 5º, às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. E ao Corpo de Bombeiros, cabe o quê? Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. É constitucional e você deve ter isso de forma cristalina em sua mente. Tranquilo? Então, senhores, dando continuidade ao nosso estudo, eu apresento para vocês aqui o artigo 125 de onde? Da Constituição Federal. O que fala o artigo 125? Os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, diante dessa ordem constitucional, vamos passar a estudar a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. É a Lei 11.697 de 2008. Inicia aonde? Aqui no artigo 36. A Justiça Militar do Distrito Federal será exercida pelo Tribunal de Justiça, inciso 1, pelo Tribunal de Justiça em segundo grau e pelo juiz auditor e pelos conselhos de justiça. Aqui eu quero deixar claro a seguinte situação. A Justiça Militar do DF, ela vai ter na sua primeira instância, presta atenção. Olha eu de novo ali tumultuando no meio. Mas vocês estão percebendo aí. A primeira instância, formada pelo juiz auditor e pelos conselhos de justiça, e a segunda instância, presta bastante atenção, a segunda instância é formada pelo Tribunal de Justiça. Aqui você tem que entender o seguinte, o nosso segundo grau não esquece, afasta o STM, tranquilo? A nossa segunda instância, ela é formada pelo TJDF, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Enquanto lá para os militares das Forças Armadas, a segunda instância tem-se o STM, aqui para nós militares dos estados e do Distrito Federal, nós teremos o Tribunal do DF que vai avaliar, analisar, por exemplo, eventuais recursos. Tranquilo? E lá, aqui na segunda instância do DF, é formada somente por civis. Ponto. Esta é a nossa segunda instância. Temos 3 exceções. Nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nesses 3 estados, lá há um tribunal militar estadual. Nós não vamos aprofundar nisto agora, mas se tiver alguma dúvida pontual, mais uma vez eu repito, você pode me mandar para que eu possa aí ajudar você a sanar essas dúvidas. Sabendo que nós temos a primeira instância e a segunda instância, nós vamos para o artigo 37. A Justiça Militar será composta de uma auditoria e dos conselhos de justiça, com jurisdição em todo o Distrito Federal. Aqui nós estamos falando da primeira instância e ela se divide em uma auditoria e também os conselhos de justiça.
A primeira instância é formada pela auditoria e formada pelos conselhos de justiça e tem jurisdição em todo o Distrito Federal. Se o militar praticou um ilícito penal em Santa Maria, no Gama, Ceilândia ou no Núcleo Bandeirante, não importa. Se é um crime militar ou com competência da auditoria militar, nós vamos ver daqui a pouco esse detalhe da competência da auditoria militar, que ela foi alargada, você vai ter esses dois entes na primeira instância. Os conselhos de justiça, e agora nós vamos falar sobre o Conselho de Justiça. Conselho de Justiça é gênero, serão de duas espécies. Primeira espécie, espécie 1, Conselho Especial de Justiça, tá aqui, para processar e julgar os oficiais. Conselho Permanente de Justiça, eu de novo aqui na frente, peraí. Vem pra cá, anjo. O Conselho Permanente de Justiça é para processar e julgar os praças. Veja você, o conselho gênero que se divide em duas espécies, conselho especial e conselho permanente, para processar e julgar o militar na auditoria militar. Isso na primeira instância, porque a nossa segunda instância, vamos assim denominar, é formada no tribunal por desembargadores. O Conselho Especial de Justiça Militar será composto por 4 juízes militares de patente igual ou superior à do acusado e do juiz auditor. O que eu estou dizendo é que quando forma o Conselho Especial, nós vamos ter aqui, no nosso caso, se for PM, formado por PM, se for a lei, né, serve para PM e bombeiro. Se for bombeiro, nós vamos ter, se for um bombeiro sendo julgado, nós vamos ter um bombeiro aqui, um juiz togado civil aqui ao centro, outro bombeiro e outro bombeiro, formando assim 5 juízes militares, sendo que este e este são militares oriundos da caserna. E esse juiz militar é o juiz auditor, é um juiz civil, juiz togado. Ele fez um concurso para juiz e foi designado para trabalhar aonde? Na auditoria militar. É isso que está dizendo a norma. O Conselho Especial de Justiça, vamos fazer a leitura. O Conselho Especial de Justiça Militar será composto por 4 juízes militares de patente igual ou superior à do acusado e do juiz auditor. É esta a formação. E o Conselho Permanente? O Conselho Permanente, que é para os praças, compor-se-á de 4 juízes, a mesma coisa. Ó, um bombeiro, um oficial do bombeiro, um juiz togado, outro juiz e outro juiz. Será composto de 4 juízes militares, militar. M. E aqui ao centro nós vamos ter um civil, escolhido dentre os oficiais da ativa e do juiz auditor. Conselho Permanente, 4 juízes militares escolhidos dentre os oficiais da ativa e do juiz auditor, que é o juiz que fica ao centro, que ele vai tomar conta das audiências. Ele é o responsável, ele manda, ele desmanda, ele manda parar, ele manda ouvir. Ele é o responsável pelas audiências. Beleza? Avançando. O Decreto-Lei 1001 de 1969, Decreto-Lei 1001 de outubro de 69, é quem? Nada mais, nada menos do que o nosso Código Penal Militar, o CPM. E nós temos aqui no artigo 9º a espinha dorsal, é a espinha dorsal do Código Penal Militar. E este Código Penal Militar, no seu artigo 9º, ali nós vamos ter as definições do que é crime, praticado por quem está sujeito ao Código Penal, etc. e etc. Aqui,
como você está vendo, eu coloquei essa estrela para dar ênfase ao que eu vou te apresentar agora. Por quê? O artigo 9º recebeu uma alteração, vou avançar aqui, pela Lei 13.491. Quando? Em 2017. E qual foi essa alteração? Foi a seguinte alteração, voltando aqui. Consideram-se crimes militares em tempo de paz, a espinha dorsal do quê? Do Código de 69, que é o nosso Código Penal. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata esse código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Primeiro inciso. Mas, aqui, em relação aqui a essa nova redação que eu dei ênfase, a alteração está aqui. O inciso 2º. Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados. Aqui nós temos o que a doutrina chama de alargamento das competências de quem? Da auditoria militar. Porque antes, a auditoria militar ela somente julgava os crimes que estavam no Código Penal Militar. Mas com esse alargamento a partir de 2017, ocorrido por força de lei, a auditoria militar vai julgar não somente os crimes militares que estão no Código Penal Militar, mas todo e qualquer ilícito penal praticado pelo militar em serviço. Imagina que o bombeiro está na UR e lá ele pratica o abuso de autoridade. Bom, o abuso de autoridade ele é um ilícito penal, porque há inclusive pena de até 5 anos pelo abuso de autoridade. Neste caso, antes de 2017, esse crime, mesmo que o militar estivesse de serviço, seria julgado na justiça comum automaticamente. Mas a partir de 2017, com esse novo alargamento, a auditoria militar julgava isso aqui. Isso aqui significa o quê? Os crimes que estão no Código Penal Militar. Mas aumentou a competência. Agora está abarcando também os crimes, os ilícitos penais praticados pelo militar em que ele está em ato de serviço. Isso é interessante, é uma atualização relativamente recente de 2017 que vale a pena você entender, porque mesmo que não caia nada sobre o tema, é um tema atual em relação ao Código Penal Militar. E no edital, ele está aqui, faz referência aí ao Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001, esse aqui, de 26 de agosto. É o Código Penal, é de 21 de outubro de 1969, que é esse aí que a gente está estudando. Então, fique atento a essa atualização. E aí aqui, esse aqui é a continuação. Nós não vamos aprofundar nesse tema aqui. Dúvida pontual você vai me mandar, beleza? Continuando. Direito penal. Nós vimos sobre a auditoria militar, sobre a lei de organização judiciária. Vimos sobre a lei de organização judiciária. Tranquilo? E agora nós vamos dar continuidade ao estudo do Código Penal. Ao direito penal militar. E para isso, vamos fazer a leitura do artigo 125 da Constituição Federal. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados, já vimos isso.
militar do Estado é processado e julgado no estado de origem, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. O que eu estou dizendo aqui é que as ações judiciais contra atos disciplinares, antes, se o militar necessitasse questionar algo em relação à sindicância, ele ia procurar a vara da Fazenda Pública. Se ele precisasse judicializar algum direito dele, por exemplo, que não fosse respeitado, contraditória e ampla defesa, ele ia na vara da Fazenda Pública. E a partir de 2004, o militar vai levar para onde? Para a auditoria militar, beleza? Que é a Justiça Militar Estadual. Nós já falamos aqui sobre a nossa. Ressalvada a competência do júri, aqui é o seguinte: se o militar deixa eu terminar de ler. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Aqui está dizendo o seguinte: se o militar praticar um crime doloso, o crime é doloso, contra a vida, automaticamente esse militar vai ser processado e julgado na justiça comum. Ele vai ser remetido ao tribunal do júri para ser processado e julgado. E decidir sobre a perda do posto e das patentes oficiais e da graduação das praças. É basicamente isso que o artigo 125 da Constituição Federal está nos afirmando. Vamos continuar. Conceito de direito penal militar. É o ramo especializado do direito penal. Olha só, o direito penal militar é o ramo especializado, tranquilo, do direito penal que estabelece as regras jurídicas vinculadas à proteção das instituições militares e ao cumprimento de sua destinação constitucional. Isso é o doutrinador Marcelo Useira que nos apresenta. Então, o direito penal militar é um ramo especializado, ok, que estabelece as regras jurídicas vinculadas à proteção das instituições militares. O direito penal militar tem como intuito, como base, proteger as instituições militares, manter a hierarquia, manter a disciplina. Esse é o objetivo do direito penal militar. E quais são os bens jurídicos protegidos pelo direito penal militar? Quando se trata do ordenamento jurídico militar, a lei penal militar visa exclusivamente os interesses de quem? Do Estado e das instituições militares. É isso que o direito penal busca preservar: o interesse do Estado e o interesse das instituições militares. Estes são os bens jurídicos protegidos pelo direito penal militar. Havendo dúvida pontual, você pode me mandar para que nós possamos estar falando mais sobre isso. Da prisão pelo encarregado do IPM. O artigo 18, ele nos traz algo muito interessante em relação ao poder do encarregado do inquérito policial militar. O artigo 18 ele fala o seguinte: independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais, durante o IPM, até 30 dias. 30 dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Lógico, ocorrendo a prisão, tem que comunicar ao juiz. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias pelo comandante da região, distrito naval ou zona aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica. Nós não vamos falar aqui, neste momento, sobre constitucionalidade ou não desse artigo. Mas o que eu quero falar para você, que é muito importante, é o seguinte: o encarregado, você, como oficial, se você estiver trabalhando como escrivão, ou mesmo se você for designado como
encarregado de um IPM, você tem o poder de determinar a prisão do indiciado por até 30 dias. Onde que está aqui o ponto interessante? Um delegado, quando ele vai se valer da sua prisão, que nós temos a prisão temporária, que costuma-se dizer que é a prisão do delegado, que é aquela prisão de 5 dias, primeiro ele pede ao juiz, o juiz autoriza e aí sim ele efetua a prisão. No Código Penal Militar, no artigo 18, ele dá esse poder ao encarregado do IPM para que ele faça ao contrário. Primeiro ele determina a prisão e depois ele avisa ao juiz. Ele tem que avisar o juiz, mas é a posteriori, depois. Veja você o tamanho do poder que é dado ao encarregado do IPM, no caso de uma investigação policial, no caso de um inquérito policial. Isso é interessante você saber porque nós temos os crimes militares e os crimes propriamente militares. Nós vamos ver daqui a pouco. Por que eu estou dizendo que é importante você saber? Essa prisão ela somente poderá ocorrer, olha só, somente poderá ocorrer no caso dos crimes propriamente militares. Nos crimes impropriamente militares, não é possível que o encarregado do IPM assim proceda determinando aí essa prisão de até 30 dias antes de comunicar ao juiz. Vamos ver quem são os crimes propriamente e os crimes impropriamente militares. O crime propriamente militar é aquele que só pode ser praticado por militar, pois consiste na violação de deveres restritos que lhe são próprios, sendo identificado por 2 elementos: a qualidade do agente militar e a natureza da conduta, prática funcional. Diz respeito particularmente à vida militar. Alberto Romeiro. O crime propriamente militar só pode ser praticado por militar. Ponto. E o crime que é citado a todo momento pela doutrina é o crime de deserção. Então, o crime de deserção é um crime propriamente militar, porque o civil, se ele falta ao serviço por mais de 30 dias, por 15 dias, 20 dias, não importa, se ele falta, o civil falta ao serviço, ele não é considerado um desertor. É um crime que somente é possível aos militares. O crime de deserção. Lembrando que o crime de deserção é aquele em que o militar se ausenta por mais de 8 dias da unidade em que serve. Tranquilo? Esse é o exemplo clássico de crime propriamente militar. Por um outro lado, nós temos os crimes impropriamente militares. É aquele delito cuja prática é possível qualquer cidadão. Esse cidadão pode ser civil ou então pode ser um militar. É o que o doutrinador Renato Brasileiro nos aponta. O doutor Renato Brasileiro, ele é promotor de justiça na Justiça Militar do Estado de São Paulo. E aí eu trago os crimes aqui. Artigo 302 do Código Penal Militar é o ingresso clandestino. O que é o ingresso clandestino? Quando alguém entra na unidade militar sem autorização. Imagina que 3 horas da manhã um militar entra de forma clandestina pulando a cerca. Um civil, vamos lá, um civil entra de forma, às 3 horas da manhã ele pula a cerca e entra no quartel. Ele cometeu um crime de ingresso clandestino. Às 4 da manhã, um militar no mesmo quartel vai lá e pula a cerca, entra de forma clandestina. Este militar também está cometendo o crime de ingresso clandestino. E assim é também para o artigo 299 do Código Penal Militar, que fala do desacato. É possível ser praticado tanto pelo militar quanto pelo civil. E também o artigo 240, que é o crime de furto. Pode ser praticado tanto pelo civil
quanto pelo militar. Esse é o crime impropriamente militar. Lembrando que a importância de saber isso é que o artigo 18 é aplicado somente aos crimes propriamente militares, ok? Essa é por isso que estou passando aqui para vocês este entendimento. E aí, nós temos aqui também um exemplo de crime impropriamente militar, crime impropriamente militar, que é o crime de oposição à ordem da sentinela, de sentinela. O artigo 164 do que? Do CPM. O que ele fala? Opor-se às ordens de sentinela. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Opor a ordem de um sentinela pode ser praticado tanto por um civil quanto por um militar. Ok? Por isso que é um crime impropriamente militar. Ocorrendo aí dúvidas pontuais, você pode me mandar. Ou você deixa aqui nos comentários, ou você manda no meu WhatsApp aí para que a gente possa falar sobre o tema. Crime ou transgressão disciplinar. A definição, o entendimento do que é crime e a definição do que vem a ser um crime, infelizmente, é confusão para muitos militares. Alguns colegas não conseguem diferenciar o crime da transgressão disciplinar. Mas, pelo que nós já estudamos até agora, pelo que nós já vimos até agora, é possível fazer esta diferenciação, principalmente pelo que nós vamos ver agora sobre a transgressão disciplinar. Isso aqui não é mais problema, essa diferenciação para você não é mais problema, e vamos já, encerrando aqui essa nossa aula, falar sobre o decreto 4.346, de 26 de agosto de 2002. É o RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. Vamos lá. O Regulamento Disciplinar do Exército dá finalidade e do âmbito de aplicação. Antes de continuar, eu quero fazer a seguinte consideração. RDE é muito mais usual na nossa vida, na caserna, do que o crime. Eu não estou dizendo que militares não cometem crime. Eu estou afirmando para você que transgressão disciplinar é algo muito mais recorrente quando você compara com um crime militar. Então, você, pelo tempo curtíssimo que você tem para estudo, você vai ter que se valer e muito do seu conhecimento do dia a dia, nesses anos de caserna. Eu acredito que ninguém com um tempo menor de 20 anos de bombeiro vai estar fazendo essa prova. Então você vai ter que se valer sim do seu conhecimento, torcer para você não levar achismo para a hora da prova e que você vá aplicar. Não dá para a gente aprofundar e fazer estudo do regulamento disciplinar do Exército. Você tem que sentar e fazer a prova com o seu conhecimento prévio respeitado. Se cai alguma coisa sobre o tema, respeitado. O quê? Aqueles princípios que nós vimos no início do vídeo, que são os princípios constitucionais. Porque o RDE, lembra da pirâmide de Hans Kelsen? O RDE na pirâmide está lá embaixo. E ele está sujeito àquilo que a lei maior define, que são os princípios que estão na Constituição Federal. E você tem que perceber o RDE como um normativo que está sujeito, que obedece à Constituição Federal. Isso vai fazer uma diferença muito grande na hora de você fazer a sua prova.
E o que nós vamos ver sobre o RDE? Pontos principais da finalidade e do âmbito de aplicação. O Regulamento Disciplinar do Exército, o R4, tem por finalidade especificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a punições disciplinares, comportamento militar das praças, recursos e, inclusive, recompensas, tá bom? Estão sujeitos a este regulamento os militares do Exército, no próximo slide nós vamos falar sobre isso, os oficiais generais, nomeados ministros do STJ, o militar agregado que fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com militares e autoridades civis. O principal aqui é você entender que o regulamento tem por finalidade. Qual a finalidade do RDE? Especificar a transgressão, estabelecer norma relativa à punição disciplinar, comportamento militar das praças, os recursos. Nós temos a portaria de sindicâncias, é a portaria 003, e o interessante é que nela, na portaria, lá não fala, não estabelece como vão ser processados os recursos. E os recursos, você volta no RDE, e é no RDE que nós temos todos os recursos disciplinares. Tranquilo? Avançar aqui para o outro slide. O que eu digo para você é o seguinte. Epa, deixa eu ajustar aqui. Beleza. O julgamento e a aplicação da punição disciplinar devem ser feitos com justiça, serenidade, imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que ele se inspira no cumprimento exclusivo do dever, na preservação da disciplina e que tem em vista o benefício educativo do punido e da coletividade. Este aí é um dos objetivos também da transgressão disciplinar. Nenhuma punição disciplinar será imposta sem que ao transgressor sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Já estudamos isso nesse vídeo. Inclusive o direito de ser ouvido pela autoridade competente para aplicá-la e sem estarem os fatos devidamente apurados. Esse é o decreto 4.346, que é o decreto que insere o RDE no nosso ordenamento. E aí, pessoal, olha o detalhe, o pulo do gato. O decreto 23.317, de quando? De 25 de outubro de 2002, de lavra do governador do Distrito Federal, o que ele faz? Ele manda, presta bastante atenção, manda aplicar o regulamento disciplinar do Exército, é o RDE, à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dá outras providências. Muitos colegas perguntam, mas o RDE do Exército, por que ele é aplicado aqui? Ele é aplicado por força deste decreto do governador de 2002, é o decreto 23.317, que manda aplicar o RDE aos militares da Polícia Militar do Distrito Federal e também a nós, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E dá outras providências que nós não vamos tratar aqui. Da conceituação e da especificação. A transgressão disciplinar. O que é uma transgressão disciplinar? É toda a ação praticada pelo militar contrária. Se a ação é contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico, pátrio ofensivo à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples ou ainda que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Este é o conceito de transgressão disciplinar.
Veja você que é um conceito bastante subjetivo, por isso que às vezes nós vemos decisões subjetivas no RDE e alguns colegas não entendem. Tudo que é subjetivo dá margem para várias decisões ou várias, melhor dizendo, várias interpretações. Como eu disse, aqui não é o local para a gente abrir esse tipo de discussão. São tópicos que eu considero relevantes para o seu estudo, além do que você já está estudando. Tranquilo? Vamos para o último slide, que fala sobre o quê? Ótima prova aos senhores. Pessoal, como eu já disse anteriormente, o objetivo aqui é contribuir. Esta é a primeira prova, é um desafio para todos nós. Para quem quer falar sobre os temas, sobre o conteúdo que poderia cair. Para você que vai fazer a prova, é uma incógnita, é muito vago. Pensa você, só colocar que vai os assuntos: Constituição Federal, RDE e Código Penal Militar numa prova, a possibilidade de cair muito conteúdo é gigantesca. Só que não vai cair muito conteúdo, são somente 5 questões. É um desafio até mesmo para quem vai elaborar essa prova. Sim, é um desafio porque para que exista uma prova inteligente, uma questão inteligente, o elaborador, nós não sabemos, né? Quem vai elaborar, quem são as pessoas, que vai ser feito por pessoas, né? Essa pessoa que vai elaborar tem um desafio muito gigante de fazer uma questão inteligente, que não caiba recurso ou coisa desse tipo. Mas é o que nós temos para hoje. Eu deixo aqui a minha pequena contribuição. Agradeço a você que teve a paciência de assistir esse vídeo por completo. Se para o seu estudo, eu sugiro que você coloque no YouTube a velocidade 1.5, 1.75 até 2, para você ter um aproveitamento maior. A prova já está na iminência de acontecer. Como eu disse, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo a questão de horas antes da prova, ou de repente dias, mas pode ser até horas antes da prova. E que mais colegas possam estar aí contribuindo, cada um com as suas habilidades, com o material que tem, para as próximas provas, que possa ser mais organizado, com tempo maior para estudo, né? Porque é algo que realmente muda a carreira. A ascensão ao oficialato muda a carreira de qualquer militar, de qualquer praça, e reflete na família, questão salarial, questão financeira. Para aqueles que amam, vai refletir também o status, não só dentro da caserna, mas fora da caserna. Mas é isso que nós temos para hoje. Nós temos que lutar com as armas que nós temos. Eu deixo aqui, novamente, assim como eu deixei lá no início, o meu telefone. Para quem não me conhecia, Jean Anderson Amorim. Uma ótima prova aos senhores e esperamos aí poder ajudar. Não sabemos o que vai cair na prova, mas nós temos aí alguns conceitos que são essenciais quando se fala sobre o tema proposto, sobre o tema que está no edital, tá bom? Muito obrigado, Deus os abençoe e ótima prova para vocês. Valeu!